Olá, amigos da Loteca. Vamos iniciar a análise e a apresentação dos dados da Loteca 785 para os dias 3 e 4 de fevereiro de 2018, sábado e domingo. Então vamos iniciar. Como a gente vê aqui, o concurso 784 não teve acertadores com 14 pontos. Isso é bom para esse concurso agora, né? Mas a gente vê que o concurso está ficando cada vez mais difícil. Com esses campeonatos regionais no começo, os resultados são imprevisíveis, né? Então, a gente vai ter que começar a fazer alguns jogos fora do convencional, para ver se a gente melhora os resultados. Aqui está a relação dos 14 jogos. Como a gente vê, são os campeonatos estaduais e 11 jogos de campeonatos estaduais, um jogo do campeonato francês e 2 jogos do campeonato inglês. Aqui estão os dias, os horários e as rodadas a que cada jogo pertence. Então vamos começar pelo jogo 1, Fluminense e Macaé. Então, pela avaliação que a gente fez aqui, pela colocação dos times do campeonato, a gente aqui escolheu o Fluminense, coluna 1. No jogo 2, Palmeiras e Santos, é um jogo muito equilibrado. O Palmeiras é o primeiro no grupo C e o Santos é o primeiro no grupo D, embora que em termos de pontuação, o Palmeiras está bem melhor. Está com 12 pontos, o Santos está com 7. E a gente vê que o Palmeiras tem 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. O Santos tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Apesar de ser de grupos diferentes, e mesmo o Palmeiras jogando em casa, como eu disse, vamos começar a fugir um pouquinho da lógica para ver se a gente melhora a pontuação. Então vamos colocar aqui coluna do meio seco, nesse jogo 2 aqui, Palmeiras e Santos. No jogo 3, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza está em segundo, o Ceará está em sétimo. O Ceará ainda não se encontrou nesse campeonato estadual e o Fortaleza está com uma campanha bem melhor, mas clássico é clássico. E nesse jogo 3 a gente vai fugir um pouco, como eu já disse, do convencional. Embora o Fortaleza esteja mais bem colocado, a gente vai colocar aqui um duplo, vai colocar empate e coluna 2 Ceará. Afinal de contas é um clássico, não é porque o Fortaleza está com 5 pontos à frente aí do Ceará que a gente pode ficar tão certo assim que o Fortaleza vai ganhar. Então, mesmo assim, a gente vai deixar um empate aí e vai colocar coluna 2 Ceará, apesar da campanha do Ceará. No jogo 4, é Coritiba e Atlético do Paraná. Também clássico do paranaense. O Coritiba está em terceiro, o Atlético está em primeiro, mas a diferença é de apenas 2 pontos. Por outro lado, só foram 3 jogos até agora. E aí, como é um jogo de resultado imprevisível, a gente não vai poder estar botando triplo em todos os jogos dessa natureza. Então a gente aqui vai botar esse jogo 4, coluna do meio seco, já que nosso jogo é um jogo barato. Então a gente não pode estar botando muito duplo e muito triplo. Então aqui vai ser coluna do meio, que é o resultado mais provável, apesar da melhor campanha do Atlético. Jogo 5, Vila Nova e Goiás. Então Vila Nova está em primeiro no grupo B, Goiás está em primeiro no grupo A. A diferença de pontos praticamente não existe. E nesse jogo aqui a gente está colocando coluna 2 Goiás. Também é um clássico estadual, mas acreditamos que o Goiás leva essa aí. Jogo 5, coluna 2. No jogo 6, Figueirense e Joinville. Figueirense está em segundo, Joinville está em quarto. Uma diferença de 4 pontos. Então aqui a gente vai colocar a lógica. Vai colocar Figueirense pela campanha e vamos jogando em casa. Então vamos botar a vitória do Figueirense, coluna 1, no jogo 6. No jogo 7, Vasco e Volta Redonda. O Vasco está em quarto, o Volta Redonda está em sexto. Mas o Vasco tem jogos aí no meio de semana. Me parece que é pela pré-Libertadores, não estou muito certo, mas eu sei que o Vasco tem outros compromissos aí. E acredito que. E também na próxima semana. É possível que ele poupe alguns jogadores. E aí nós vamos colocar a coluna no meio seco aqui nesse jogo, Vasco e Volta Redonda, apesar do Vasco jogar em casa. No jogo 8, São Paulo e Botafogo. O São Paulo é o segundo do grupo B, o Botafogo é o segundo do grupo D. Em termos de pontuação, o São Paulo está melhor, joga em casa.
mas como eu disse, a gente precisa fugir um pouco do óbvio, né? Porque se a gente continua jogando só no favorito, no time que tem mais possibilidade, que joga em casa, acaba fazendo 7, 8 pontos. Então vamos começar a mudar, né? Então nesse jogo aqui a gente vai botar coluna 2 seco, Botafogo. No jogo 9, Cruzeiro e América Mineiro. O Cruzeiro está em primeiro, o América está em segundo. E o América está com uma campanha boa, está invicto também. A campanha até nesses últimos 5 jogos tem melhor resultado do que o Cruzeiro. Então é um jogo difícil para o Cruzeiro, não é fácil. E aí a gente vai colocar aqui um duplo, coluna do meio e coluna 2 América. Como eu disse, para fugir um pouquinho também do. É mais um daqueles jogos que a gente vai fugir do óbvio, né? E o óbvio aí seria Cruzeiro jogando em casa e ter mais possibilidade. Mas aí a gente vai colocar coluna do meio e coluna 2 nesse jogo 9. No jogo 10 é o Brasil de Pelotas e o Internacional. O Brasil de Pelotas é o segundo, o Internacional é o terceiro. Diferença de ponto pequena, mas como o Brasil joga em casa e como a gente vê aqui nesses últimos 5 jogos, ele tem um empate e 4 vitórias. O Internacional teve uma derrota aqui, né? A gente pode ver pelos resultados aqui. De qualquer forma, ele perdeu para o Caxias, né? Como a gente vê aqui. De qualquer forma, a gente vai, nesse jogo 10, colocar um empate. Eu acho que o Internacional não ganharia esse jogo. Se pudesse jogar um duplo aqui, um jogo, quem quiser jogar um jogo mais caro, coloca aqui vitória do Brasil, de Pelotas, o empate. Mas no nosso jogo vai ser apenas empate no jogo 10. No jogo 11, Criciúma e Avaí. O Criciúma é o oitavo, o Avaí é o terceiro. E o Criciúma só tem 4 pontos, o Avaí tem 7. E a gente vai também fazer um jogo diferente, né? Considerando também que o Criciúma está jogando em casa, apesar de o Avaí está mais bem colocado na tabela. E também o Avaí, o Criciúma, né? Não teve bom resultado nesses últimos jogos, mas vamos jogar no mando de campo. O Criciúma está jogando em casa, então vamos apostar na vitória do Criciúma e é mais um daqueles jogos que a gente está fugindo aí do tradicional, para ver se a gente melhora a pontuação. Então vamos colocar a coluna 1 nesse jogo 11. O jogo 12 é do campeonato francês. É Mônaco e Lyon. O Mônaco é o quarto colocado, o Lyon é o segundo, embora aqui em termos de pontuação não tem muita diferença, isso um total de 23 rodadas. E nesses últimos 5 jogos o Lyon tem um desempenho melhor do que o Mônaco. Então, por conta disso aí, a gente vai colocar coluna 2, vitória do Lyon nesse jogo 12. No jogo 13 é do campeonato inglês, Arsenal e Everton. Nesse jogo aqui o Arsenal é sexto, o Everton é nono. E a campanha do Everton realmente não está legal. Então desse aqui vamos jogar um pouquinho na lógica, né? Não vamos também jogar só zebra, só mini zebra aí. Vamos jogar nesse jogo 13, coluna 1, vitória do Arsenal. E no jogo 14, Liverpool e Tottenham. O Liverpool está em quarto, o Tottenham está em quinto. A diferença de 5 pontos, mais o Tottenham tem um jogo a menos, como a gente vê aí. O Liverpool tem 25, está na 25ª rodada, e o Tottenham está apenas na 24ª. Então, essa diferença de pontos ela não é tão expressiva, né? Até por conta da Tottenham ter uma rodada a menos. Então, de qualquer forma, a gente está botando vitória do Liverpool aqui, coluna 1, e também um empate nesse jogo 14, completando aqueles 3 duplos que a gente faz para um jogo de R$8. Além disso, esse palpite que a gente dá, como a gente deixa informações aí para vocês também tomarem a decisão de vocês, quem tiver mais tempo usa esses dados que a gente coloca aqui e faz um jogo, modifica esse palpite nosso aqui ou faz um jogo diferente até, se quiser. O importante é que além do palpite a gente também deixa as informações aí para que vocês possam avaliar e fazer o palpite de vocês para que achar melhor assim. E aí a gente pede que quem não for inscrito no canal se inscreva, compartilhe, dê um like para ajudar o canal, para que a gente possa manter aí toda semana essas informações e passar aí para vocês. E numa hora dessa aí a gente ganha. Vamos começar a partir desse concurso fazer essas mudanças em termos de postura, digamos assim, de filosofia, né?